Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. E esse é o seu canal Uma Visão Além, um canal de oração, um canal de teologia. Amados, se inscrevam neste canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as postagens que nós postarmos de oração, palavra, estudos teológicos, personagens bíblicos, entre tantos vídeos que nós vamos postando ao longo dos meses, das semanas e dos dias. Vamos então à oração de hoje. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos mais uma vez no canal Uma Visão Além, Senhor, para orarmos, meu Deus, com todos os nossos irmãos internautas, tantos os que estão inscritos, como aqueles que ouvem, meu Deus, este canal pela primeira vez, ou aqueles que já ouviram este canal em outras situações, mas que nós cremos, ó Deus, pelo poder do Teu santo nome, pela instrumentalidade da Tua palavra, pela veracidade da Tua santa e gloriosa palavra. Deus poderoso, Deus de glória, Deus de majestade, neste instante conosco, oram bastante pessoas, oram irmãos e irmãs, pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas que estão sofrendo grandes problemas, tribulações. Alguns enfrentam problemas com filhos, outros enfrentam problemas nos seus casamentos, outros estão desempregados. Há aqueles depressivos, oprimidos por demônios, pessoas que estão desenganadas da medicina, pessoas que estão passando por privações de pães, aqueles que moram nos guetos, nas vielas, nas comunidades pobres, ó Deus, aquele que está aprisionado em uma penitenciária, meu Deus, depois de ter cometido seus delitos. Enfim, são N questões. Tem aqueles que estão dominados pelos vícios do álcool, das drogas. Oh, grande Deus e Pai, aqueles que estão aprisionados, meu Deus, na prostituição, na idolatria, nas práticas de magias negras, nas práticas demoníacas, ó Pai, e que não têm forças para se libertarem, para terem a liberdade de glorificar e de exaltar o verdadeiro Deus. É por isso que nós aqui juntos oramos, clamando pelo seu santo nome, suplicando, Deus vivo, a tua compaixão e a tua misericórdia, porque a tua palavra diz que a razão pela qual nós não somos consumidos são as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Como diz o salmista, elevo os meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro, o socorro daquele que ora conosco agora. Ele vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ó Deus bondoso, Deus grande, o salmista também diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E é verdade, ó Deus, é pura verdade, meu Pai. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão nós vamos vigiar com um sentinela, um guarda, porque é o Senhor o protetor de Israel, é o Senhor o protetor da igreja. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, temer é andar na sua verdade, na sua vontade, guardar os seus preceitos na Bíblia, aceitá-lo como Salvador e Senhor. Então aquele que teme o Senhor, a Bíblia nos diz que esta pessoa, que este homem, esta mulher, o anjo do Senhor acampa ao redor desta pessoa. Ó bendito e magnífico Deus, eu oro por Israel, a nação eleita, eu oro pelo bichinho de Jacó. Cobre, meu Deus, o nosso povo, o povo de Israel, nas garras destes homens malignos, como países como o Irã, Arábia Saudita, muitos países muçulmanos que odeiam a nação de Israel. Guarda, meu Deus, os jovens, os velhos, as irmãs, guarda todos que ali habitam e todos os judeus dos 4 cantos da terra. Eu quero lhe apresentar o campo das missões
nesta oração, meu Deus, todo o campo missionário, porque a tua obra é gigante e poucos são ceifeiros. Levanta ceifeiros da última hora, adoradores da última hora, crentes verdadeiros que queiram buscar os perdidos, os escravizados, os flagelados, os que estão enfermos, os que estão, ó Deus, à parte da sociedade, que estão à margem da miséria, abaixo do nível da miséria. E assim, muitos estão no continente europeu, continente africano, continente asiático, mas a miséria também já está chegando na Europa, na América. Vivemos um mundo em convulsão social, em convulsão econômica. Vivemos um mundo, Senhor, que rejeita Deus, rejeita o Filho, rejeita o Pai, rejeita a palavra. Mas existem os verdadeiros adoradores que não te negam, que não voltam atrás, que não trocam o Senhor por este mundo corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo está sob o domínio do maligno. O mundo não é um mundo físico. Não estamos falando, Senhor, das florestas, dos rios. Estamos falando de pessoas, do sistema político, do sistema econômico, do sistema social. Trevas, densas trevas. E vivemos já constantemente a apostasia, o abandono da fé, o amor se esfriando, a multiplicação dos escândalos e na iniquidade. Apontamos sim para o período do fim, e a Bíblia diz que o homem do pecado um dia há de ser revelado, e todos esses sinais que estamos vendo apontam para o advento do anticristo, a manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Mas nós temos uma consciência que a igreja de Cristo será tirada desta terra. Existem aqueles que questionam se antes ou depois da grande tribulação. Eu creio no pré-tribulacionismo. Eu creio que antes da manifestação do anticristo, do seu governo ditatorial, da igreja do Cordeiro de Deus será tirada desta terra. Jesus querido, eu apresento os hospitais cheio de pessoas enfermas, acamadas por esta pandemia, por este vírus, mas existem aqueles que estão sofrendo por outras enfermidades, como o câncer, a AIDS, a pneumonia, os problemas renais, os problemas mentais, a pressão arterial, problemas nos rins, no pâncreas, no fígado, enfim, quantas doenças, quantos tipos de câncer estão matando vidas. Mas nós apresentamos esta mãe que chora por este filho enfermo, desenganado, Senhor. Entra nesta causa, nesta esposa que chora por esse esposo, está, meu Deus, desenganado da medicina. Esta mulher, este homem que chora por sua esposa, que também se encontra desenganada, enferma em um leito de dor. Aqueles que estão nas suas casas, também em um leito de enfermidade, já desenganado pelos médicos para morrer em casa. Senhor, a última palavra é sua. É o Senhor quem escreve a redação da vida humana. E eu creio no poder da cura que há no nome de Jesus. Eu creio que o teu nome cura, Senhor. Eu creio que o Senhor faz milagres, que o Senhor opera coisas grandes. Basta crermos no teu poder. Te apresento pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas, missionários, que estes homens tenham realmente um compromisso com as almas, com os perdidos, com os flagelados, meu Deus e meu Pai. Bendito é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Por isso eu quero conclamar por aquela pessoa que está, meu Deus, desenganado,
por aquela pessoa, Santíssimo Deus, que tem o seu lar destruído por uma obra maligna, espírito de adultério, de divórcio, de destruição de casamento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai deste lar agora, sai da mente deste esposo agora, da mente dessa esposa agora. Espírito de adultério, sai deste casamento agora. Jesus querido, eu repreendo o espírito de depressão, de opressão, de loucura, de desespero, que se apodera desta pessoa agora. Sai, maligno, sai, legião diabólica, da mente, dos pensamentos, sai deste corpo agora, saia em nome de Jesus. Eu repreendo em nome do Cordeiro de Deus todo espírito maligno que tenha aprisionado este homem nas drogas, nos vícios, na criminalidade. Sai da mente dele, legião maligna. Sai dos pensamentos deste jovem, deste adolescente, desta criança, deste homem. Saia, legião, em nome de Jesus. Meu bondoso Deus, restaura este casamento. Liberta este jovem das algemas do inimigo. Liberta esse homem das garras do inimigo que o acorrentou na cocaína, nas drogas, na criminalidade, na violência. Oh, meu Deus, liberta estas vidas oprimidas pelo inimigo. Se nesta casa tem alguém oprimido, se dentro deste lar tem alguém possesso por demônio, seja repreendida esta legião maligna, deste espírito maligno que foi mandado. Toda obra contrária feita para destruir este lar, esta família, seja repreendido em nome de Jesus. Aviva, meu Deus, a fé do teu povo, a fé da tua igreja, a fé dos que clamam e dos que buscam. Oh Deus tremendo, levanta os caídos, os abatidos, os descamisados, Senhor. Abre porta para o desempregado, meu Deus. Abre porta para aquele que precisa de ganhar o pão para sustentar a sua casa. Faz o milagre acontecer, para a glória e o louvor do teu nome. Oh bendito Deus, oh bendito Pai. Às vezes nos falta palavras. Eu te apresento os presidiários, eu te apresento os desempregados enfermos, eu te apresento todos os casais, todas as crianças, todos os jovens. Enxuga as lágrimas, bondoso Jesus, dos que choram agora por grandes problemas e provações. Ajuda a tua igreja, ajuda esta pessoa que ora comigo agora. Entra no problema dela, dele agora. É o que eu te peço, Jesus. Receba a nossa oração, perdoa os nossos pecados e derrama sobre cada um que está orando conosco a tua bênção em nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos falar hoje na palavra sobre a fé salvífica, né? A fé para a salvação, fé salvífica, que é a confissão de fé, né? Então, meus amados, a fé que salva é dom da graça, tá? A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados para crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele realiza em seus corações, em nossos corações, e é usualmente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. A fé é salvífica. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 10, verso 14. Como porém invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então se faz necessário anunciar essa salvação. Lucas capítulo 17, verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. A fé, meus amados, que salva é dom de Deus, privativa dos eleitos e infundida pelo Espírito Santo. Este dom da fé é transmitido pela pregação fiel da palavra ou pela leitura bíblica. Então a fé é algo específico, ela é um dom de Deus. Fé e razão. Vamos entender um pouquinho sobre a fé e sobre a razão. O conhecimento é a apreensão da verdade, meus amados, que se percebe e se comprova no mundo material. A fé é o assentimento da mente quanto à verdade, meu amado irmão, minha amada irmã. Não é percebida pelo conhecimento natural. A fé salvífica tem como objetivos, queridos, a obra de Cristo e somente é recebida pela graça de Deus. A fé não é produto da razão humana, queridos irmãos. Nunca foi e nunca será. Todavia, uma assentida, a fé mostra-nos, ou mostra o crente, como sendo plenamente racional, não se apresentando como um fruto de fantasias ou de irracionalidade. A fé faz a mão de Deus se mover. Então, o verdadeiro crente não se sente obrigado a crer em mistérios e paradoxos. A revelação da Escritura se apresenta clara, lógica, àqueles que têm o ministério do Espírito Santo. O sal no escuro, a fé cega e apaixonada, acreditar em Cristo, Espírito e seu sentido histórico. Não é isso a fé que nós estamos falando. Isso constitui aberrações que são próprias do verdadeiro cristão. Então nós vamos com calma para nós entendermos a fé. Então como se explica a evidência da fé para os filhos de Deus? Não existe comprovação maior ou autoridade superior à Escritura, meu irmão e minha irmã. A palavra, a Bíblia. Daí a racionalidade da fé salvífica. Amados, mas ao contrário do que se hoje, disto, o que se vê hoje na igreja cristã é um completo domínio de irracionalidade. Pregadores carismáticos convencem as multidões com argumentos mundanos. Missionários bem-intencionados levam ao povo não atingido um Cristo biblicamente inexistente. Ministros religiosos, queridos, que trazem o Espírito, cativam a sua vontade, amarram demônios, libertam os crentes dos seus pecados. A palavra e o estudo bíblico são desprezados, francamente em favor da falsa piedade voltada para o homem. E isso não é a fé salvífica. E desta forma, as sensações e experiências de vida se tornam o centro do culto. A fé do crente foi desviada de Cristo e voltada, meus amados, para si mesma através da piedade que satisfaz o ego do homem. Uma vida de alto padrão moral, Jesus Cristo tornou-se um mero exemplo a ser seguido. Então vamos agora entrar naquilo que é mais fácil. A justificação pela fé se manifesta, irmãos, somente e ao mesmo tempo de duas maneiras. Você precisa aceitar as Escrituras como única, verdadeira, indivisível palavra de Deus, tornando-se desta forma toda ela a única possibilidade do recebimento da fé e o conhecimento de Deus para todos os homens. Então a única fonte que você tem de receber a verdadeira fé e de conhecer a Deus é aceitando a Escritura como única, verdadeira e indivisível palavra de Deus. Segundo ponto, Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. A aceitação da completa e definitiva suficiência do trabalho de Cristo para a salvação do homem, de forma que o verdadeiro cristão, meu irmão e minha irmã,
adquire a fé na firme segurança da salvação através de Cristo, do ato feito na cruz, crê em Jesus como Salvador, sem contar, né, com nenhuma participação nesta sua salvação. Então, a salvação foi Cristo quem conquistou, e eu tenho que crer nele. Gálatas 2:21, não anulam a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então não é pela lei, não é por boas obras, não é por eu ser bonzinho, é pela graça que há em Cristo. A fé somente é sentida, irmãos, pela graça de Deus, sendo que a própria fé, meus queridos, ela não é mérito para a salvação, mas resultado da salvação. Eu creio em Cristo como Salvador, eu aceito Ele como Senhor, entendeu? Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, Deus, né? Em quem não se pode existir variação ou sombra de mudanças. Tiago 1:17. A fé em si mesmo, a crença bastante difundida de que o homem é capaz de seus próprios méritos. Querido, o homem não salva, o homem não liberta. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então ninguém chega a Jesus Cristo, chega ao Pai, chega à salvação, se não entrar por Jesus. A porta para a vida eterna, a porta para o céu é Jesus Cristo. Então a salvação de fetos, infantes, incapazes é simplesmente impossível, de acordo com essa doutrina diabólica, a não ser que se negue a claríssima doutrina bíblica da queda. Queridos, salvação está em Cristo Jesus, não está em homens, não está em rituais humanos. A salvação se realiza a parte da ação de Deus. Jamais. A salvação só pode ser concretizada porque Deus deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas creia, mas tenha a vida eterna. Porque se Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, aqueles que foram para o inferno serão condenados duas vezes pelo mesmo pecado, visto que Cristo já havia pago por eles. Ele morreu por todos. Mas veja, desde que você aceite Cristo, então é pela fé que eu sou salvo, mas eu tenho que crer em Cristo. Então a fé salvífica é crer em Cristo para salvação. Se eu não crer em Cristo para salvação, se eu não crer que a salvação está em Cristo, estamos perdidos. Porque pela fé salvífica o crente passa a acreditar fielmente em toda a Escritura como sendo palavra de Deus. As ações na fé salvífica se manifestam unicamente pela graça de Deus em Cristo. A fé que salva está baseada na autoridade da palavra de Deus. Você tem que ser ouvinte, ouvir e praticar a palavra de Deus, tendo como seu objetivo a totalidade do Velho e do Novo Testamento, sem exceção, de forma única e indivisível, pois quem tropeça em um só ponto torna culpado de todos, queridos. Então, a fé que salva está baseada unicamente na suficiência do trabalho de Cristo lá na cruz, sem a cooperação e acréscimo ou exceções devidas ao homem. Então, Cristo já morreu, já foi crucificado, tiraram ele já da cruz, colocaram ele no sepulcro, ele já ressuscitou, ele já voltou ao céu, ascendeu aos céus. Então agora, o que é que você tem que fazer para ser um salvo, para receber a fé salvífica? Primeiro você tem que crer através de uma mensagem pregada, através de uma leitura bíblica, que Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador, o único meio de chegar-se a Deus. Então essa é a fé salvífica. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Você tem que crer
Não é no pastor, no pregador, é em Jesus. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por outro lado, meus amados, é necessário dizer que o assentimento parcial da Escritura, o assentimento parcial das Escrituras relativo ao pacto único da salvação, a suficiência da obra de Cristo ou da graça de Deus, resulta em uma fé inútil. O que eu estou falando com isso? Se eu, aceitar as Escrituras de forma, assentimento, de forma parcial, aí, meu irmão, eu não estou crendo nela 100%. E eu preciso crer 100%. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Esses que estão brincando com a cruz de Cristo, estão brincando com a salvação, estão pisando no pacto da cruz. Então, irmão, o dom da fé permite ao eleito a compreensão clara das Escrituras, pois a fé salvífica está baseada no testemunho da palavra. E o único meio para conhecer a natureza de Deus, a palavra, o plano de salvação, os preceitos estabelecidos por Deus para a vida do homem aqui. O eleito de Deus recebe pela fé a palavra, irmãos, como uma verdade infalível, absoluta, revelada por Deus. Não levanta dúvidas quanto à autoridade suprema da relação das Escrituras. Então creia na palavra, porque está lá em Marcos capítulo 12, verso 24. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? O que ele está falando? Os erros que vocês cometem provém da falta do conhecimento das Escrituras e do poder do meu Pai. O homem natural não pode, meus amados, entender as coisas de Deus. Eles podem ser religiosos em ler, que mais ouvir, avaliar os ensinos da Escritura, prestar serviço na igreja, mas jamais aceitarão totalmente os ensinos bíblicos, pois não foram destinados a isso. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. A revelação da Escritura é feita, irmãos, aquele que realmente crê na existência de Deus, crer no pacto de Cristo na cruz, que recebe um dom da fé e do arrependimento para a vida e aceita a palavra de Deus, queridos irmãos, com a autoridade e veracidade que lhe é devida. Então, eu aceito. Veja 1 Coríntios 2, 13 e 14. Dito também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Viu? Percebe? Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Veja como Deus guarda os seus. 1 Coríntios 10,13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Por isso que em Hebreus 12:2 fala: olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Resumo desse estudo de hoje: a fé salvadora, meu amado irmão internauta, é dom permanente, mas pode sofrer variações durante a vida do crente.
Apesar dessas variações, meus amados, a fé salvífica nunca é perdida, pois é um dom de Deus, tá? A fé centrada em Cristo, somente através do Filho de Deus, a fé salvífica passou a fazer parte da realidade do homem. Pela fé em Cristo se crê que Deus existe, amados, e é galardoador dos que buscam. Isso se tornou possível, meus amados, pela encarnação. Este é o milagre que possibilitou a nova criação, o novo nascimento, pela qual, meus amados, os eleitos de Deus são salvos através de Jesus Cristo. E o nascimento virginal é um milagre e uma necessidade para a nova criação e uma nova humanidade. Porque não temos vamos lá, Hebreus 4:15 para fechar. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E é por isso que a fé salvadora, ela é cristocêntrica em toda a sua concepção. Cristo é o autor e o consumidor da fé. Sem Cristo não há salvação, sem salvação não há fé, pois a salvação precede da fé. Então, fé, depois salvação. Viu? Então, queridos, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a fé é cristocêntrica, é crer em Cristo Jesus como seu Salvador personal. Graça e paz da parte do Senhor Deus Jeová.